Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos, estamos aqui para mais uma aula do nosso preparatório para FMS. Teresina, hoje a gente vai começar a geometria básica, começando pelo começo. Vamos começar do simples, vamos começar dos triângulos, certo? Porque os triângulos são os mais simples. É o seguinte, pense naquele exercício elementar de quando você era em criancinha, sei lá quanto tempo, de montar figuras geométricas com palitinhos. Com canetas, com palito de picolé, palito de dente, palito de fósforo. Você nunca conseguia montar só com dois. Com dois, você tinha uma figura que não fechava. Quando você fica com três, você tem um triângulo. Então, o triângulo é nosso polígono mais básico, no sentido de precisar de menos lados, certo? Por isso, ele é um dos mais cobrados, quando a gente fala de geometria básica. E também tem muita coisinha pra gente falar sobre ele, certo? Primeira coisa, esse nome, triângulo. Tri vem de 3 e ângulo vem de ângulo. Então, um triângulo sempre vai ter 3 ângulos. Consequentemente, ele precisa de 3 lados, certo? De forma geral, existem vários tipos de triângulo e existem duas classificações possíveis, pelos lados e pelos ângulos. Como o nome triângulo chama 3 ângulos e os 3 ângulos chamam os 3 lados, esses caras podem variar. Por exemplo, eu posso ter um ângulo muito grande, eu posso ter um ângulo de 90 graus, eu posso ter um ângulo muito pequeno, posso. Eu posso ter 2 lados iguais, posso. Posso ter 3 lados iguais, posso. Então, existe uma forma de nomear e de classificar os triângulos a partir de seus lados, e também existe uma forma de nomear e classificar os triângulos a partir de seus ângulos. Ah, professor, ele pode carregar os dois nomes? Pode, sem problema. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? A importância dele é principalmente você formar os outros polígonos colando triângulos. Eu consigo formar um quadrado colando 2 triângulos. Eu consigo formar um retângulo colando 2 triângulos, certo? E o que vem de importante é exatamente, quando a gente fala de continha, é exatamente o cálculo de área e perímetro de um triângulo. Primeiro, o que é um perímetro? Um perímetro é o contorno, é a borda, certo? A borda do triângulo. Qual é a medida disso? A medida disso é você somar os lados. Parece muito óbvio, né? Só que as questões podem pegar no teu pé em algum momento. Por exemplo, se ele te dá um triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente, o perímetro é 30 e um dos lados é 5. Quanto é os outros lados? Aí você tem que quantificar isso, colocar isso no matematiquês e transformar isso em uma equação e resolver as continhas, certo? Quando a gente fala de área, área é base vezes altura dividido por 2. O que é a altura? A altura é a distância da base. Entenda base como o lado que ele se apoia no chão. A gente teria um apoio pelo ar. E a altura seria a distância em linha reta do ponto mais alto do triângulo até o chão, o ponto onde ele se apoia. Então, a distância desse ponto até o ar seria a altura, certo? Normalmente os triângulos vêm com nomes. Por exemplo, o triângulo ABCD, a altura AD, a altura AC, que são pontos, certo? O que mais a gente tem para falar sobre os triângulos? A gente tem que a área é a região interna. Entenda o seguinte, existe uma diferença bem clara entre perímetro e área. Vamos usar um exemplo mais fácil, uma pizza. Uma pizza, ela tem borda e tem recheio. O recheio da pizza é a área. A borda da pizza é o perímetro, certo? Então, tudo que eu consigo colocar dentro é a área. Tudo que eu consigo bordear é o perímetro, beleza? A gente ainda vai falar de círculo em uma aula futura. Vamos começar do nosso primeiro triângulo especial, o triângulo equilátero. Equi igual, láteros, lados. Então, ele tem a característica muito massa que é ter todos os lados iguais. Consequentemente, todos os ângulos dele vão ser iguais e medem 60 graus. Ok? Então, se a gente olhar o perímetro, seria somar 3 vezes o lado. Esse é muito simples, muito dificilmente cai, porque é muito bobo. A área seria base vezes altura dividido por 2. Observe que o lado, ele é a base. Qualquer um dos 3 lados é a base, certo? E a altura, ela vem com uma fórmula. Ela é L raiz de 3 sobre 2. L de lado, lado raiz de 3 sobre 2, certo? Então, você vai calcular a altura primeiro, usando o lado, que a questão vai te dar,
E depois vai calcular a área multiplicando a base, que é o lado, vezes a altura, que é o valorzinho que você achou, multiplica e divide por 2. A fórmula da área continua a mesma, certo? Só essa altura que é encontrada de uma forma mais estranha, utilizando essa raiz aí. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. A gente tem uma propriedade muito importante quando a gente fala sobre triângulo equilátero, que é a relação entre raio e altura quando esse triângulo está inscrito ou circunscrito numa circunferência. Professor, que estranho. Sim, porém as questões gostam disso aqui. O que é que eu tenho sobre as características? Características do triângulo equilátero. Todos os lados são iguais e a altura é com aquela fórmula feia. Então vai existir uma relação íntima entre o raio desse círculo e a altura. É sempre 1/3 ou 2/3. Aí você precisa saber quem que está por dentro, quem que está por fora. Se o círculo está dentro do triângulo, a gente diz que o círculo está inscrito no triângulo, certo? Ou o triângulo circunscreve o círculo. Então, a gente tem um círculo dentro do triângulo. Então, o raio é 1/3 daquela altura. Só você calcular aquela altura com forma, dividir por 3, encontra o raio. Se a situação for contrária, o triângulo estiver dentro do círculo, aí muda para 2/3, certo? Muitas questões cobram isso aqui. Eu trouxe isso aqui logo de cara, porque o triângulo equilátero, tirando aquela altura que tem uma fórmula feia, isso aqui é o mais cobrado, beleza? Então, é relação direta entre o raio de uma circunferência e a altura de um triângulo equilátero. Vamos dar continuidade. A gente tem uma menção honrosa aqui para o triângulo isósceles, que ele tem 2 lados iguais e um lado diferente, que é chamado de base, certo? Uma menção não tão honrosa é o triângulo escaleno, que tem 3 lados diferentes, eles são só diferentes. A gente não tem muita coisa de propriedades legais sobre um triângulo escaleno. Só que a gente tem também a classificação por meio de ângulos. A mais importante é classificar o triângulo como um triângulo retângulo, que é basicamente onde a gente faz muita coisa. A gente pode falar tanto de Pitágoras quanto de seno e cosseno, que é o que eu vou trazer aqui hoje. Um triângulo ele é dito retângulo porque ele tem um ângulo reto. Rete de reto e ângulo de ângulo. Então ele tem um ângulo reto. O que é que isso quer dizer? Que o ângulo tem 90 graus. E daí? E daí que a gente vai ter novos nomes para aqueles lados, os famosos catetos e hipotenusa, beleza? E aí a gente tem o seguinte, a gente tem que essa hipotenusa é sempre o lado maiorzão que está de frente para o ângulo de 90 graus. Professor, por que essa diferença? Porque quando a gente for falar de Pitágoras, a gente tem a seguinte regra. O teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado, que é esse ladão da frente, é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Esse ao quadrado mais aquele ao quadrado. Professor, eu vou usar isso aqui nas questões? Sim, muito possivelmente. Porque muitas questões, não só de triângulos, mas de quadrado, de retângulo, precisam de Pitágoras. E para você saber Pitágoras, você precisa entender o que é um triângulo retângulo. Então, você vai ter catetos, muitas vezes diferentes. E você vai ter que pegar o primeiro, elevar ao quadrado. Pegar o segundo, elevar ao quadrado. Somar as respostas. E para poder encontrar a hipotenusa ao quadrado. Você tira a raiz e encontra a hipotenusa. Certo? Professor, muito estranho. Muito estranho. Tudo bem, concordo. Porém, é cobrado. Então, você tem que praticar e aplicar esse teorema nas questões. A última coisa que eu vou trazer para vocês sobre triângulo retângulo é improvável que caia, mas eu quero relembrar, certo? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho a noção de seno e cosseno. A minha primeira noção de seno e cosseno é dentro de um triângulo retângulo. O que é que eu preciso aqui? Eu preciso que meu ângulo seja destacado. No caso, eu chamei de ângulo X, aquele ângulozinho que está lá em cima do triângulo. E aí eu tenho um cateto rosa e um cateto vermelho. E eu tenho a hipotenusa. O que é que seria o seno e o cosseno do ângulo? São propriedades inerentes ao ângulo, certo? A aberturazinha. E ela diz o seguinte, existe um valor para o seno de x. Esse valor é dado pela divisão do cateto oposto, ele vai ser o rosa. O oposto está de frente para o ângulo. E a hipotenusa, que é o ladão grandão, certo? Já o cosseno, ele é o cateto que está colado.
se o cateto está colado no ângulo, é o cateto vermelho. Então é cateto adjacente, cateto vermelho, dividido pela hipotenusa. Não se preocupe que esses valores, ou a questão te dá o valor do seno, ou ela te dá o valor dos catetos e hipotenusa para você descobrir o seno daqueles ângulos, certo? Então, eu fico por aqui. Essa é a geometria básica do triângulo, área, perímetro, Pitágoras e triângulo equilátero. Seno e cosseno pode vir a cair, mas é raro. E a gente fica por aqui. Bons estudos. Treinem, treinem, treinem. Treinem usar Pitágoras, treinem usar seno e cosseno, treinem usar triângulo equilátero, que estamos aqui para resolver as dúvidas. Bons estudos e até a próxima.